Seguinte, vou falar hoje de 3 estratégias que você pode começar a utilizar ainda essa semana, para que você possa potencializar o boca a boca. E por que que isso é importante, né? Por que que é importante? O que que é o boca a boca? O boca a boca, todo mundo sabe, né? É basicamente você aumentar as indicações dos seus pacientes para que ele indique outros pacientes para você. Por que que isso é importante? Isso é importante demais. Eu diria que inclusive é um dos grandes diferenciais do nosso método, do CVM. Por quê? Para pensar comigo. Você faz todo o investimento em marketing, né? Por exemplo, você tem que aprender a se posicionar na internet, seja no Google, no Instagram, TikTok, LinkedIn, não importa, você precisa aprender sobre posicionamento. Então você vai ter que gastar um tempo, você vai ter que investir tempo para poder aprender isso, tá? Porque isso ninguém ensina pra gente na faculdade, verdade ou não? Então você vai ter que investir bastante energia, tempo e dinheiro para aprender isso. Depois você vai ter que ou contratar alguém ou fazer isso. É mais tempo, mais energia e mais dinheiro. Aí depois você vai ter que contratar, treinar uma boa secretária. Porque a gente está falando da jornada do paciente particular. Primeiro ele tem que te conhecer. Ele tem que saber que você existe. Ele tem que saber que você pode ajudar ele. Ele tem que saber que você pode resolver o problema dele. Então para isso você tem que estar na internet. Você precisa, não só na internet. Pô, Sidney, eu preciso estar na internet? Não, você não precisa estar na internet. Você pode fazer isso de outras formas. Agora, é bem mais caro. É bem menos assertivo e você não pode metrificar. Você pode ter, por exemplo, contratar uma relações públicas, uma assessoria de imprensa para você, por exemplo, dar entrevista, para você sair em jornais e tal. Funciona. É muito mais caro, menos assertivo e você não consegue metrificar. Mas também funciona, tá? Não estou aqui para dizer que não funciona. Funciona. Agora, a internet é muito mais barata, muito mais rápida para você construir a sua marca e muito mais assertiva, tá? Então você faz todo esse esforço de dinheiro, de tempo e de energia para esse paciente chegar a agendar uma consulta com você. Perceba que se você tem um boca a boca positivo, forte, potencializado, você corta todo esse caminho, tá? Você corta todo esse caminho. Então, todo aquele investimento em marketing, de gravar vídeos, impulsionar, isso você corta esse caminho. Você pega um atalho. O paciente que te indica, ele vai vir direto para a secretária e pode ser até uma secretária meia boca, que você não treinou, que não segue o padrão CVM de qualidade, que o paciente vai agendar a consulta. Então, o boca a boca, ele é poderoso. Uma das coisas que a gente mais tem escutado dos nossos alunos. Sidney, o boca a boca, depois que a gente coloca o método CVM em prática, é poderoso demais, é violento. Uma das palavras que um aluno nosso falou, é violento. Por quê? Porque o serviço é tão incrível, tão acima da média, supera tantas expectativas que os pacientes realmente indicam muito, né? Por isso que você deve investir no boca a boca. Mais pacientes particulares, tá? Que vão vir indicados, que vão vir sem você gastar R$1 em marketing, entendeu? Então, é um paciente mais qualificado, não é qualquer paciente, é um paciente que foi indicado por um paciente seu. Então, imagina, você que é cirurgião, você que faz procedimentos, você que tem um programa de acompanhamento intensivo já estruturado, você consegue o primeiro paciente através das suas mídias sociais, através do seu marketing, e aí você encanta, fideliza esse paciente, você supera a expectativa dele, ele te indica, ele chega na reunião de família e fala assim, gente, esquece eleição, esquece o presidente A, o presidente B, o que vocês precisam conhecer é o doutor fulano, é a doutora fulana. Por quê? Porque essa sim vai fazer diferença na sua vida e na sua saúde. E aí vai te indicar, entendeu? Vai te indicar. E aí quando esse paciente te indica, bingo, isso é poderoso. Porque aí esse paciente que passou por uma cirurgia, que passou por um procedimento, que passou por um programa de acompanhamento intensivo, ele vai vir com a sua secretária vai atender ele, mesmo que ela não encante, ele vai agendar, porque ele já está comprado, ele já vem comprado, e ele não vem comprado só para consulta,
ele vem comprado para o seu serviço mais premium, para o seu programa de acompanhamento intensivo, para a sua cirurgia, para o seu procedimento, entendeu? Então é um paciente muito mais qualificado, que você não gasta R$1 e que vai fazer o seu consultório crescer. Por quê? Aí esse paciente você vai encantar, ele também vai atender, ele vai superar as expectativas dele, esse paciente vai sair feliz, satisfeito, vai ter resultado, vai te indicar, e isso vai fazer o seu círculo virtuoso da medicina crescer. Essa espiral positiva de quanto mais você atende pacientes, mais eles te indicam, mais eles voltam, mais seu faturamento aumenta, mais sua satisfação aumenta, mais sua felicidade aumenta, porque chega um momento em que eu acredito de verdade que chega um momento que o médico ele não trabalha mais pelo dinheiro, porque chega um momento na vida do médico que dinheiro já não é mais o grande objetivo, que o grande objetivo é qualidade de vida, que o grande objetivo é felicidade, que o grande objetivo é fazer o que você veio para fazer, né? Fazer o seu trabalho com maestria, fazer a diferença na vida das pessoas, é dormir à noite, botar a cabeça no travesseiro e respirar fundo e falar assim: caramba, hoje eu fiz a diferença de verdade na vida das pessoas, hoje eu cumpri a minha missão de vida, hoje foi um dia que realmente eu cumpri o meu propósito. Perceba que vai muito além da grana, vai muito além simplesmente do ganhar dinheiro pelo dinheiro. Então eu realmente acredito nisso. Então por isso que cada vez mais a gente tem conseguido aqui ajudar muitos médicos, né? Médicos e médicas. Por quê? Eram médicos e médicas que estavam ali no círculo vicioso, né? Trabalhando muito, né? Insatisfeito, com a saúde abalada, né? Não tendo tempo para os filhos, não tendo tempo para o relacionamento. E aí conhece o nosso trabalho, entende que tem um outro caminho, que você pode ser, é um caminho que não é mais difícil, ele é apenas pouco conhecido, é um caminho que vai exigir sim, né? Não estou falando aqui que é fácil, não estou falando aqui que é rápido, mas eu estou falando que é possível, desde que você se comprometa a estudar, a aplicar, a receber feedback, a não desistir, que é o atendimento particular. Você não precisa, por exemplo, abrir mão de todos os seus outros vínculos. Você não precisa atender só gente rica. Você não precisa, por exemplo, sair do SUS se para você faz sentido ficar no SUS. Você não precisa largar todos os planos de saúde se alguns planos de saúde faz sentido para você. Você não precisa largar todos os vínculos se você não quiser. Mas a pergunta é, por que não investir também no seu consultório particular, no seu atendimento particular? Hoje a gente tem colegas que utilizam o atendimento particular através da telemedicina. Estou falando que você precisa fazer isso não, tá? Estou só te falando que você pode, tá, começar a investir no seu consultório. Você não só pode, na minha opinião, você deve. Por quê? Porque é algo que é seu. O plano de saúde, o paciente do plano não é seu, o paciente do SUS também não é seu, você não tem autonomia, você pode até ter segurança lá porque você é concursado, mas você não, na maioria das vezes você não tem liberdade, você quer fazer uma viagem, você não pode, você quer, sei lá, um dia que seu filho está doente, você não pode fechar a agenda, entendeu? Você tem que muitas vezes fazer uma coisa errada, que é dar um atestado frio, né, que a gente chama. Então assim, o consultório particular não. Hoje o consultório, o atendimento particular, hoje é o único local, pelo menos que eu conheça, né? Tem alguns outros locais? Talvez tenha, tá? Mas aqui eu tô puxando a sardinha pro meu peixe. O consultório particular, o atendimento particular é o único local onde o médico consegue ter liberdade de ofício para exercer a medicina como sempre sonhou. Autonomia para exercer a profissão como o paciente precisa. Para cada paciente ele pode dar o tempo que o paciente precisa. Cobrar um preço justo, não ficar dependendo do governo ou da empresa XYZ para poder aumentar o salário dele, tá? E ter liberdade de agenda. Filho adoeceu, fecha a agenda, manda uma mensagem, né, pedindo desculpa para os pacientes daquele dia, reagenda, faz um over delivery, não importa, mas você tem liberdade de agenda. E aí alguns estão tendo liberdade até geográfica, né, através, por exemplo, da telemedicina. Tem colegas que estão cada vez mais focando na telemedicina, né, e por isso tem liberdade geográfica, pode morar em qualquer lugar do mundo,
né, e exercer a medicina através da telemedicina, entende? Então, para você que valoriza a liberdade, o atendimento particular é um caminho maravilhoso. Sem falar que, através do atendimento particular, o atendimento particular é um degrau para você, por exemplo, ir para o próximo degrau de lançar o seu curso online, a sua mentoria, o seu livro, a sua comunidade de membros, que é outra forma de você monetizar o seu conhecimento médico, tá? Que é um outro projeto, que eu já estou aqui dando spoiler, que a partir de 2023 eu vou começar, que é ensinar médicos a como se posicionar no digital, a monetizar o conhecimento médico através da internet, que é o que eu faço. Hoje eu monetizo o meu conhecimento através da internet. Então, dar esse passo para viver do consultório é um primeiro passo para destravar algumas crenças, para destravar a mentalidade, para depois dar um próximo passo para realmente monetizar, até em uma maior escala ainda, né, o seu conhecimento através da internet. Bem, dito tudo isso, isso foi só uma introdução para falar que o boca a boca positivo deve ser uma prioridade para todo médico que quer viver de consultório, tá? E aí eu já falei os motivos. Agora, eu vou falar dessas 3 estratégias. Quais são as 3 estratégias? Já para alguns minutos de live aqui, para matar sua curiosidade. 3 estratégias, tá? Que são validadas, que já foram testadas aqui pela comunidade de alunos do CVM e que eu vou te falar aqui agora para você colocar em prática ainda essa semana, para você potencializar o seu boca a boca. Primeira estratégia é o boca a boca virtual. Vou já explicar do que se trata isso. Segunda estratégia, que é a mais importante, né? Estruturar um serviço incrível. O que é um serviço incrível, Sidney? Um serviço incrível é um serviço que supere todas as expectativas do seu potencial paciente. Desde o pré, intra e pós-consulta. Quase ninguém faz isso, tá? Se você tem um pré-consulta, através, por exemplo, de uma secretária, de um ambiente de processos bem estruturados, se você tem uma consulta emocional, né, também com um método, né, um passo a passo para você seguir, para você se conectar mais com o seu paciente, para você, enfim, ajudar esse paciente, se conectar mais com ele, criar um vínculo de confiança. E depois, se você tem, de novo, um método, tudo isso baseado em método, não em achismo, não em uma coisa que... Não, eu estou falando de método validado e testado na prática, tá? E um pós-consulta também, baseado em método estruturado, onde você vai ajudar o seu paciente a ter sucesso. Se você tem esse serviço incrível, isso também vai potencializar o seu boca a boca. É a coisa mais importante, na verdade. Mais importante o boca a boca virtual, que eu vou falar, que é essa estratégia, que é uma estratégia que a gente... Não é que a gente criou a estratégia, mas esse nome, boca a boca virtual, né, foi a gente que cunhou esse nome aqui. E a terceira estratégia é um programa de indicações, tá? Vamos falar também sobre isso. Se os seus pacientes estão tendo resultado e eles já estão te indicando, o que você pode fazer para potencializar isso? Mas antes de falar das 3 estratégias especificamente, eu vou falar o que algumas pessoas acabam fazendo, né? O que elas acham que precisa fazer, que a gente vê, né? E que a gente considera não tão efetivas, né? Essas estratégias. O que eu vejo muito colega focando tempo, energia e dinheiro numa estratégia para, por exemplo, eu vou, por exemplo, fazer mais uma pós-graduação. Eu vou investir aqui, eu já tenho 6 anos de medicina, eu já tenho 4 anos de residência, eu fiz uma residência geral de 2 anos, depois fiz mais uma sub de 2 anos, eu já tenho 10 anos de especialização, mas eu acho que eu não estou bom o suficiente para poder investir no consultório. Eu vou fazer mais uma pós, eu vou fazer mais um fellow, ou então eu vou fazer mais um curso de capacitação. E aí os colegas eles entram nesse looping infinito de pós-graduações, sabe? De especializações, de cursos de aperfeiçoamento. Mas no fundo, sabe o que está por trás disso? Insegurança, baixa autoestima frágil. Ainda não se sente, ainda não tem confiança suficiente para oferecer um serviço, né, e cobrar por ele. Ainda não se sente merecedora suficiente para poder receber. Eu vou até procurar aqui uma imagem, um depoimento sobre isso. É muito comum eu receber depoimentos que falem assim, ó. Os colegas falam assim, nossa, eu não estou nem acreditando, a paciente pagou R$500 para mim.
sabe? Tipo, como se a pessoa não merecesse. Ou então, nossa, eu não tô nem acreditando, faturei 20 mil reais. Como se não merecesse. Nossa, eu fechei um programa de acompanhamento, vendi um programa de acompanhamento intensivo agora, não tô nem acreditando. Olha só isso aqui, ó. Gente, acabei de fechar uma cirurgia por telemedicina. Nunca achei que isso pudesse acontecer. Paciente de Portugal. O filho mora no Rio, quer vir para cá para operar comigo. Essa aqui é um exemplo de uma aluna que... não é o exemplo aqui do caso, tá? Porque essa aluna, ela já tem uma autoconfiança suficiente. Mas é só um exemplo de que eu escuto muito isso. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Não é o caso aqui, não é baixa autoestima, é porque ela não acreditava que ela fosse fechar uma cirurgia por telemedicina, né? Aqui o que ela não acreditava era na telemedicina. Mas eu vejo muitos colegas falando assim, nossa, eu não acreditei quando o paciente escolheu pagar particular essa consulta, esse procedimento, esse exame, essa cirurgia. Tem, óbvio que tem, né? Muitas vezes uma falta de confiança por conta de ausência de um título, ou ausência de experiência, ou muitas vezes por pouca idade. Tem, isso acontece. Mas o que eu mais vejo, isso é minha opinião, tá? Isso não é a verdade, isso não é um fato, é minha opinião. A minha opinião é que eu vejo muita autoestima frágil. Eu vejo muito médico que não se sente capaz. Muitas vezes por falta de... Muitas vezes porque precisa curar uma questão lá da infância, entendeu? Muitas vezes é um filho, uma filha de pais que eram muito cri-cri, né? Ah, você não presta pra nada, você não... Sabe? E acaba se tornando um adulto frágil, sabe? Médicos que têm dificuldade de realmente se sentir merecedores mesmo, né? De sentir que aquilo que ele está fazendo tem valor. Aquilo que ele está fazendo tem valor. Deixa eu ver se eu acho aqui um exemplo mais prático do que eu estou falando, tá? Porque são muitos depoimentos. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Então, assim, o que eu recomendo, né? Só para não ficar aqui só apontando o problema, né? Cara, procura ajuda, procura terapia, psicólogo, coach, qualquer coisa que você acredite para trabalhar isso, sabe? Constelação familiar. Cara, vai atrás de ajuda. O que não pode é ficar preso a uma vida medíocre porque você não se sente capaz, porque você não se sente merecedor, entendeu? Porque você não se sente à altura daquilo, tá? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: não adianta só você sair fazendo uma pós-graduação atrás da outra. Não, isso pode ser importante, isso pode ser a saída? Pode. Mas para um pouquinho para pensar se essa busca desenfreada por uma pós-graduação atrás da outra não tem a ver com aqui, ó, com sua mentalidade, com seu psicológico, com a sua falta, com a sua baixa autoestima, com a sua autoestima frágil, tá? E aí minha recomendação para você não ficar esperando mais 4 anos fazendo pós, 10 anos fazendo pós, procura um bom psicólogo, procura um bom coach, procura um bom constelador, procura um bom terapeuta, tá? E trabalha isso, procura um psiquiatra, um bom psiquiatra. A gente tem aluno do CVM aí que tem uma parada que é muito interessante, que é psiquiatra e psicoterapeuta. Isso é muito comum lá pro sul, eles têm uma formação em psiquiatria e psicoterapia, olha que massa. Então você contrata um profissional e tem acesso a uma terapia combinada, que chama, né? Então, de repente, posso até fazer depois uma live com um aluno nosso, o Leonardo Sodré, que ele faz isso. Tá indo muito bem no consultório, inclusive. Então, procura ajuda, tá? Não fica só... Não acha que o problema é só uma pós-graduação atrás da outra. E que isso vai ser suficiente para você, né, encher a agenda do seu consultório. Quando eu tiver a minha próxima pós, quando eu tiver 5 pós, aí eu vou lotar a minha agenda de consultório particular. Não necessariamente, tá? Tenho alunos aqui que tem 2 pós-doc que só conseguiram encher a agenda depois que fizeram o CVM, tá bom? Outra coisa. CVM funciona para generalista total, Daniel? Com certeza. Temos vários generalistas aí tendo muito sucesso com o CVM, tá? Exatamente porque o CVM,
a gente ensina, Daniel, exatamente a você construir a coisa mais importante dessas estratégias que eu estou falando, que é um serviço incrível, desde o pré, o intra e o pós-consulta. E para isso você não precisa de ser um super especialista, ter 20 anos de experiência, ter 200 títulos na sua parede, entendeu? Você precisa de verdade estruturar um serviço que realmente que seja acima das expectativas do seu paciente e que realmente resolva. Não adianta ser um generalista meia boca, que não estuda, que não gera resultado para o paciente, entendeu? Que não está ali paralelamente buscando se especializar, entendeu? Porque tem um monte de especialista aí que é muito meia boca, cara, que faz um serviço muito meia boca. Então não é o título que vai definir. E tem muito generalista que estuda muito mais e que gera muito mais resultado para os pacientes do que muito especialista. Então perceba, não tem a ver com título, tem a ver com o resultado que você gera na vida do seu paciente. Se o paciente chega com você com um problema e você até tem um serviço incrível, mas não resolve o problema dele, não adianta. E o contrário, que é mais comum, também é verdadeiro. Não adianta nada você ter 200 mil títulos, ter 50 anos de experiência, o paciente chega no seu consultório, você tem um consultório na torre mais cara da cidade e o paciente sai também com problemas sem ser resolvido. Ou até o médico faz o diagnóstico correto, prescreve o tratamento adequado, mas o paciente não se conecta com aquele médico, não segue a terapia, não segue o tratamento, não melhora, não volta. Então perceba que nem um extremo nem outro. O que a gente defende? Que você se prepare tecnicamente, que você estruture um serviço que supere as expectativas do seu paciente. Quando você tem os dois, quando você é um bom profissional, independente de título ou não, e você consegue resolver o problema do seu paciente, né, estando mais próximo, criando um relacionamento, resultado e relacionamento. Bingo. Bingo. Você pode ser generalista, especialista, não importa. Você vai ser bem sucedido, você vai ter agenda, né, constante no seu, pacientes particulares constantes no seu consultório, tá? E aí, se você botar essa estratégia que eu estou falando aqui, boca a boca virtual, programa de indicações associado a esse serviço incrível, bingo, né? Você vai crescer muito mais rápido do que muitas vezes seu preceptor, seu professor lá, que tem muito mais título, mas que não coloca isso em prática, tá? Então, olha só, uma outra coisa também que eu vejo que é muito comum, que eu também considero um grande desperdício de tempo, de energia e de dinheiro, é aquele colega que acha que somente tendo uma clínica incrível, um consultório lindo, maravilhoso, ele vai encher a agenda, ele vai viver de consultório. Isso é importante? É igual o título é importante? E sempre vai ser, tá? Título é importante, conhecimento técnico é importante, a estrutura do consultório influencia, também é importante. Mas de nada adianta você ter um título incrível, você ter um consultório incrível, extremamente chique, se na hora de tocar, na hora de fazer uma consulta, você não sabe se conectar com o seu paciente, na hora da sua secretária lidar com o seu paciente, ela não sabe, no pós-consulta você não tem nada estruturado, você não consegue ajudar o seu paciente, de nada adianta, tá? De nada adianta você ter... Eu fui recentemente num consultório, fazer uma consultoria, né? E eu fui no consultório, lindo, maravilhoso. E eu achei uma coisa que... Eu só realmente não tirei foto porque realmente era antiético fazer isso. Mas me chamou a atenção o tamanho dos diplomas da colega. Eu acho que ela fez uma cópia e mandou assim, tipo, um diploma médico tipo, não é tão grande, né? É uma folha mais ou menos assim, né? Uma folha assim, um diploma médico. Só que ela mandou fazer deste tamanho, assim, bem gigante, assim, e botou atrás, né, do consultório dela. E aquilo me chamou muita atenção. Porque ela tem doutorado e tal, e não sei o que, professora. Mas lá, num consultório incrível, e aqui entre nós, atendendo o plano, fazendo uma consulta de 10 minutos. Cara, não vai ter agenda de particular, não vai crescer. Ela tá com foco nela. O foco não é no paciente, o foco é nela. Sabe uma pista para você ver se o médico está colocando foco nele ou no paciente?
é só você olhar a cadeira. A sua cadeira ela é mais acolchoada do que a do seu paciente, a sua cadeira ela é mais bonita que a do seu paciente. Então o foco está em você, não está no seu paciente. Entende? Então, perceba que só ter uma estrutura incrível também não vai adiantar. E, gente, quanto que custa uma estrutura incrível? Eu estou falando de centenas de milhares de reais. R$500.000, R$1.000.000, R$2.000.000 de reais. Tem gente que investe no consultório porque acha que tá numa estrutura incrível vai fazer ele lotar a agenda de particular, ele tem um consultório, né, que eu chamo um consultório de tijolos, né, um consultório próspero, sustentável. Não vai, tá? Não é a estrutura do seu consultório que vai fazer o seu paciente ficar encantado, que vai fazer o seu paciente voltar, que vai fazer o seu paciente falar bem de você. Ele até pode falar, nossa, eu fui no consultório da doutora, eu fui no consultório do doutor, é muito chique lá. Mas ele nem me examinou, ele nem perguntou, eu nem consegui falar o que eu queria falar. Eu acho que ele nem sabe como é meu nome. Eu acho que ele nem sabe por que eu fui lá. Entende a diferença? Eu estou falando aqui que é para você ter um consultório furreco, sujo, né, cheio de mofo. Não estou falando isso. Não estou fazendo apologia a um consultório meia boca. Eu estou falando que na vida a gente tem que escolher prioridades. E a prioridade aqui não é a estrutura. A prioridade aqui não é mais em busca do título perfeito, de mais um título. A busca desenfreada por mais títulos, por mais especializações, por mais pós-graduações. O foco aqui, a prioridade número 1 deve ser oferecer um serviço incrível para o seu paciente. A gente tem alunos e alunas que começaram em consultórios simples, e que faturam 25, 30 mil reais por mês trabalhando meio período em clínica de terceiros. E aí depois deram o próximo passo, alugaram um espaço só para elas, um espaço melhor, um espaço mais bonito, mais aconchegante, né? Hoje estão no terceiro passo, comprar a sua própria sala, faturando acima de 50 mil por mês. Tem um exemplo de uma aluna nossa, uma das primeiras alunas do CVM lá de 2019. Ela fez exatamente isso. Ela seguiu o que eu recomendo que todo mundo siga, viu Daniel? Você que está aí. Cara, ela aprendeu o que ela não sabia sobre marketing, gestão, comunicação e vendas, que é o que a gente ensina aqui, tá? Depois de uns 6 meses aprendendo o que ela não sabia, ela foi lá e alugou um local, tá? E aí, paralelamente a isso, ela continuava com os vínculos dela e começou o particular dela devagarzinho. E aí, conforme o particular, ela ia botando o método CVM em prática, o particular dela ia crescendo e ela ia diminuindo lá nos outros vínculos. E aí aumentando o tempo dela aqui no consultório. Depois de um ano, ela já estava faturando acima de 50 mil por mês, em média. Ela deu o próximo passo, que foi comprar a sala dela, mobiliar a sala dela. E aí hoje ela está realmente vivendo só para o consultório dela. Perceba que são fases. Agora o pessoal atropela essas fases. Ao invés de começar aprendendo as estratégias, cara, aprendendo o beabá de marketing, aprendendo o beabá de gestão, aprendendo o beabá de vendas, aprendendo o beabá de fazer uma consulta médica incrível. O beabá, por exemplo, escutar, sabe? Os médicos não sabem escutar. É um dos feedbacks que eu mais recebo. Tipo, tem uma médica que é incrível, tem 2 PhDs, a Raquel, nossa aluna, ela é hepato lá no Rio Grande do Sul, tá voando no consultório. E eu fiz uma live com ela que ela falou assim pra mim, eu perguntei, Raquel, o que para você foi mais poderoso colocar em prática depois que você entrou no CVM? Ela virou e falou assim, Sidney, parece uma coisa simples, mas é muito poderosa. E que mesmo depois de sei quantos anos de medicina, professora, PhD, eu não aplicava ainda nas minhas consultas, que é escutar o paciente. Ela fala isso na live, se você quiser ver, vai lá no YouTube, procura lá, é patologista que vive de consultório particular, uma coisa assim. Então, começa aprendendo as estratégias. Depois, você vai colocando essas estratégias em prática, vai ver o que funciona, o que não funciona para você. Porque sim, tem coisas que vão funcionar para você e não vai funcionar para o seu coleguinha. É igual remédio. Você vai passar um remédio para o paciente que tem o mesmo diagnóstico, para um vai funcionar bem, para o outro não vai. Aqui é a mesma coisa.
entende? Tem coisa que vai funcionar e tem coisa que não vai. Você precisa aplicar e testar. Beleza, começou a validar, começou a ter faturamento do consultório, começou a ter pacientes fidelizados, começou a ter boca a boca positivo, começou a ter faturamento todos os meses. Beleza, agora você vai para o próximo passo. Aí você vai sair de uma clínica de terceiros, de um coworking, e vai dar um próximo passo com mais segurança. Você vai alugar uma sala para você, entendeu? Uma sala bonitinha, de acordo com o seu público-alvo e tal. A gente fala sobre isso no CVM de forma mais aprofundada. Inclusive, eu acho que é algo que eu poderia falar mais, né? Sobre dessa jornada aí para quem está iniciando e tal. Eu vou falar mais sobre isso. E aí só depois, quando você já estiver faturando seus 30, 40, 50 mil por mês, tranquilamente, né? Aí você, inclusive até fazendo uma reserva disso, né? Fazendo um pé de meia para pegar esse dinheiro e reinvestir, e aí sim comprar a sua própria sala, entende? Então é uma sequência, são fases, não pula de fase. Não vai sair fazendo financiamento para comprar uma sala se você nem sabe o que é marketing, nem sabe nada de vendas, não sabe nada de gestão, não sabe nem como recrutar uma secretária, não sabe nem como dar um feedback. Não faz isso com você, entende? Por isso que muita gente acaba desistindo do consultório particular, de empreender, de abrir o seu próprio consultório, de abrir o seu próprio negócio. Por quê? Porque sai atropelando o processo. E eu fiz isso, entendeu? Eu cometi esse erro, por isso que eu estou falando, eu tenho propriedade para falar. Não é só porque eu ensino isso, é porque eu fiz isso, tá? Cometi esse erro, por isso que eu estou te falando. Não comete esse erro. Começa investindo pequeno, entendeu? Começa com custo fixo baixo, e aí você vai aumentando esse custo fixo paulatinamente conforme você for tendo retorno. Hoje eu fiz uma introdução grande, eu quebrei aqui alguns mitos e agora eu vou te explicar um pouco mais sobre boca a boca positivo, boca a boca virtual e o programa de indicações. Então preste muita atenção a partir de agora. Boca a boca virtual. O que é isso, Sidney? Boca a boca virtual basicamente é o seguinte, vamos lá. A partir do momento que você tem um programa, que você tem um serviço incrível, você tem um pré-consulta incrível, que o paciente, desde o momento que ele entra, no primeiro contato que ele tem com a sua secretária, a partir do momento que ele entra em contato com a sua secretária, seja pelo WhatsApp, seja por telefone, e ele já, nossa, aqui tem uma coisa diferente, né? Depois, quando ele chega no seu ambiente, tudo é pensado para oferecer para poder surpreender positivamente, né, esse paciente. Então, por exemplo, se uma coisa que a gente faz muito aqui no CVM, a gente recomenda que você faça também. Tenha um vídeo de pré-consulta, dando as boas-vindas, fazendo um compromisso com o seu paciente. O paciente agendou, sua secretária já manda ali o vídeo de pré-consulta. Você fala, olá, tudo bem? Aqui é a doutora fulana, aqui é o doutor fulano. Estou passando aqui para te agradecer porque você agendou a consulta comigo. Amanhã a gente tem um compromisso agendado. Um exemplo de um over-delivery, uma coisa que você faz a mais para poder encantar o seu paciente. Um videozinho de pré-consulta. Isso tem dado resultado absurdo. Uma única coisa, mas você pode pensar em toda a jornada. Tem alguns colegas que, por exemplo, mandam um vídeo falando, dando algumas dicas de como chegar, onde estacionar. Alguns dão um estacionamento, né, gratuito, outros mandam a localização, enfim. Então você tem que pensar desde o pré-consulta, até antes dele chegar na sua consulta, no seu consultório. Depois, quando ele chega efetivamente, o que é que você faz? O que tem? Quais são os fluxos que estão estabelecidos, né? Que a sua secretária faz ou não? Depois, a sua consulta, né? Seguir o passo a passo de uma consulta emocional, que é um dos grandes diferenciais do CVM. Depois, um pós-consulta também estruturado para ajudar esse paciente a ter resultado. Quando esse paciente passa por tudo isso, como é que você cria o boca a boca virtual? Muito simples. Você, uma vez que esse paciente ele dá um feedback para você na consulta, ou dá um feedback para a sua secretária assim que ele sai da consulta, ou mesmo no pós-consulta, ele lá no WhatsApp com a sua secretária ou com você, ele dá um feedback nesse sentido. Nossa, eu nunca fui tão bem atendido na minha vida. Nossa, isso aqui todos os médicos deveriam atender dessa forma. Quando ele faz isso, ele está dizendo assim, me manda o link do teu Google Meu Negócio para eu fazer uma avaliação positiva lá. E aí essa é a deixa para sua secretária mandar um textinho com o link, né, para ele avaliar, para ele dar uma avaliação, para ele fazer uma avaliação, para ele dar um depoimento. O nome disso é prova, tá? Prova de que, né, ele vai, é um gatilho mental,
que a gente chama, né? Que é algo que vai ajudar outras pessoas que nem te conhecem a tomar uma decisão de agendar uma consulta com você. Então esse paciente vai lá e você manda o link para ele, tá? Tem um textinho que você, né, usa ali um pouquinho de persuasão para aumentar a chance dele responder. E aí ele vai lá, clica no link, vai lá no seu Google Meu Negócio, no seu site, né? E aí vai dizer lá tudo que ele achou que foi incrível. Nossa, consulta do Dr. Fulano, o atendimento da secretária, eles se preocupam desde antes da gente chegar até depois que a gente sai. Então isso, gente, cria um boca a boca virtual. Por quê? Quando ele coloca isso no Google, no seu site do Google, e você depois vai lá, a gente ensina isso também, você vai impulsionar o seu site para que uma pessoa desconhecida que esteja procurando na internet sobre algo que você resolve. Aí quando ele perguntar lá, dor na coluna, tratamento de dor na coluna em, acho que é BH, acho que o Daniel é de BH, em BH, aí vai aparecer lá o site do Google Meu Negócio, do Daniel. O Daniel é nosso aluno da família CVM. Quando aparecer o site, o site patrocinado lá do Daniel, esse potencial paciente tende a clicar, né, nesse site, o que aparece em primeiro lá no Google, né? Quando ele clicar no site do Daniel, aí ele vai olhar o site. Uma das coisas que vai ajudar ele, que mais influencia, pessoal, isso não sou eu que estou falando, tá? Isso é o próprio Google, tá, que faz esse algoritmo aí. É as avaliações dos pacientes. Então, se tem lá uma avaliação de um paciente do Daniel falando assim, nossa, eu já tinha ido em não sei quantos médicos, nossa, eu tenho dor na coluna há não sei quantos anos, cheguei no Dr. Daniel, estava sentindo isso, não conseguia dormir, não conseguia trabalhar, e graças a Deus, né, o atendimento do Dr. Daniel, o atendimento da secretária, e ele se preocupa com a gente, né? Poxa, antes da gente chegar lá, depois que a gente sai da consulta, fiz o procedimento, fiz o tratamento, hoje eu tô sem dor, hoje eu tô trabalhando. Nossa, recomendo demais. Dr. Daniel, o serviço dele, o atendimento dele é maravilhoso. Quando esse paciente faz isso, pessoal, uma pessoa que está chegando ali, né, que nem conhece, que nunca ouviu falar do Daniel, tenderá, tá, a clicar para agendar a consulta. Obviamente, por isso que eu falo que o boca a boca virtual só funciona quando o serviço é incrível. Então, quando esses pacientes ligarem, a secretária do Daniel tem que estar treinada para converter esse paciente, entendeu? Depois, quando esse paciente chegar lá, ele tem que ver com os próprios olhos, ele tem que sentir com o próprio, né, com o tato, com todos os sentidos, que aquilo que ele leu no site do Daniel corresponde com a verdade, ou até mais. Por isso que um dos princípios de todo consultório médico, né, de todo médico que quer ver de consultório, é melhoria contínua. Porque essa percepção, ela tem que ser constantemente, né, surpreendida. Então perceba, é que nem o maratonista, é que nem o cara lá maratonista, qualquer esporte olímpico, né? Sei lá, o salto em vara, né? Que é a parada lá do sarrafo, né? Quando o medalhista olímpico ele bota lá o sarrafo dele lá em cima, ele tem que continuar, né? Ele tem sempre que buscar, né, aumentar esse sarrafo, ele tem que buscar sempre ali superar aquela meta. Então a mesma coisa é o médico, ele precisa estar sempre elevando o sarrafo do atendimento, sempre tem que estar acima, né, do que era antes. Então perceba que o boca a boca virtual é poderoso demais, tá? Poderoso demais. Então prestem muita atenção nisso, tá? Boca a boca virtual. Como é que você faz isso? Mensagenzinha persuasiva com o link do site do Google Meu Negócio. Primeiro você tem que ter o perfil do Google Meu Negócio, tá? Você precisa ter esse textinho, treinar sua secretária, saber o momento, tem que ter time, né? Você não vai mandar isso para todo mundo.
tá? Você vai mandar isso para aquele paciente que está aberto, que está te dando, espontaneamente ele está dizendo, eu quero te avaliar, eu quero te dar um depoimento. E aí é para esse paciente, tá? Qual o melhor momento que eu recomendo? Hoje, depois de 3 anos lidando com isso e mais de 1.000 médicos acompanhando de perto e muitos médicos nos programas de mentoria, hoje a recomendação que eu dou para você é manda sempre no final do tratamento, depois da transformação. Não manda depois da consulta, da primeira consulta. Por quê? Pô, o cara, mesmo que sua consulta tiver sido incrível, se sua consulta tiver sido incrível, ele vai falar só da consulta, ele vai falar assim, nossa, o Dr. Daniel é muito atencioso, a consulta dele é muito boa. Ele não vai falar da transformação. Então, manda no final do tratamento. Manda no final do tratamento. Para quem tem Doctoralia, por exemplo, e tem Google Meu Negócio, qual que é a dica prática? Se o paciente está ali, depois da primeira consulta, já te elogiando, manda o link do Doctoralia, pede para ele avaliar no Doctoralia. Agora, o do Google, a avaliação do Google, manda nesse time. O paciente terminou o tratamento, o paciente está no ápice da reciprocidade ali, da gratidão, é aí o momento para você mandar. Por exemplo, no caso do Daniel, operou a coluna da pessoa, a pessoa fez a reabilitação, fez ali a fisioterapia, botou ele num programa de acompanhamento intensivo ali de 1, 2 meses, 3 meses, não sei, totalmente leigo no assunto. Mas vamos supor que depois de 3 meses o cara tá, sei lá, fez um paralítico andar. Cara, fez uma transformação. O cara não estava conseguindo trabalhar, agora tá. O cara não estava conseguindo dormir, agora tá. O cara não estava... E aí, na hora de mandar o textinho, na hora de escrever o textinho, você precisa pedir para que ele fale da transformação. Tem alguns pacientes que querem escrever, mas o que eu percebi é que você tem que mastigar e escrever pronto. Tem que mandar o link. É isso, cara. É isso. A gente tem que direcionar, né? Porque às vezes o paciente ele está extremamente grato, mas ele acha que ele vai te ajudar falando bem de você. Mas entenda, pessoal, anota esse feedback. A coisa mais importante, 50 minutos, quase 1 hora de live. E eu vou falar a coisa mais importante da live agora. Coisa mais importante da live agora. Para você que entrou agora, para você que é médico, olha só como você é sortudo ou sortuda. Eu vou falar a coisa mais importante da live agora. O grande herói da parada, o grande herói, a grande heroína, jamais deve ser você. Jamais deve ser você. O grande herói da parada é o seu paciente. O grande herói da parada é o seu paciente. Se você quiser ter um boca a boca positivo, poderoso, se você quiser ter pacientes te procurando sem você investir R$1 por dia, todos os dias no seu consultório, tire o foco de você. Você não é o herói. Escreve isso, eu não sou o herói. O herói tem que ser o meu paciente. É a jornada do meu paciente, não é a minha jornada. Esquece que você tem 50 anos, que você tem 50 títulos, que você tem um consultório boladão na torre mais cara da cidade. Esquece, não é sobre você, é sobre o seu paciente, é sobre a jornada do seu paciente. Então, esse tipo de depoimento, de avaliação, onde o paciente fala assim, nossa, o doutor é incrível, o consultório dele é lindo, nossa, o jaleco dele é caro, ele dirige um carrão, nossa, a esposa dele é linda, o marido dele é lindo. Esquece, não é sobre você. O que vai mudar o seu jogo é quando ele dizer assim, nossa, eu sou extremamente grato ao doutor, à doutora, porque eles transformaram a minha vida, porque ele transformou a minha vida. Antes você não andava, agora eu ando, antes você não fazia isso, agora eu faço. É isso. A jornada do herói não é você o herói. Você tem que construir a jornada do seu paciente como herói, tá? Então, na hora dele fazer essa avaliação, você precisa, conduzi-lo, não manipulá-lo, conduzi-lo, porque o marketing do CVM é o marketing da verdade, tá? Não adianta você pedir para um coleguinha seu fazer, vamos trocar aqui avaliações, vai lá e dá o migué. Não, gente, não é esse tipo de marketing. Se for isso, nem segue mais o CVM, porque não é isso, tá? Aqui é marketing da verdade. Aqui é você dar luz ao que realmente é verdade, tá? Marketing é isso, dar luz ao que é bom, dar luz ao que é verdade.